O Bolsonaro foi condenado, talvez a Selic caia e as bolsas estão nas máximas históricas. Esse aqui é o nosso panorama semanal Resultado Capital, que eu não faço toda semana, mas talvez eu deva fazer. Comentem pra mim se você gosta desse tipo de formato. Mas hoje, especificamente, eu queria chamar um pouco a atenção sobre essa agenda política, essas notícias gerais que o pessoal bate tanto na tecla. Então é nítido que, de alguma forma, a política impacta a sua vida e também vai impactar o resultado dos seus investimentos, tá? Isso aí é inegável, faz parte. Mas você não precisa levar em consideração a política para tomar suas decisões. E esse sim é o ponto do vídeo, tá bom? Porque nessas horas, dessas notícias, dessas situações, dessas condenações há 27 anos e tantos meses, que dificilmente vai ser cumprido exatamente, ainda tem muita coisa para rolar, né? Tem toda questão de recursos, assim por diante. É nessas horas que muitas vezes os investidores se perdem aí, tiram o foco do que importa e acabam criando teorias mirabolantes, tá certo? Então eu acho importantíssimo você ter opinião política. Eu tenho as minhas, tá? Deve ser bem óbvio quais são elas. Eu evito ficar falando, porque acho que efetivamente isso não é usado nas minhas decisões de investimento. Então é importante você ter opinião, mas é mais importante você separar ruído de sinal realmente útil para você tomar as suas decisões. Então, manchete por manchete vai gerar comemoração de um lado, agora ele se ferrou, vamos dizer assim, né? Tem o outro lado que vai criar uma conspiração através aí de possíveis parcerias. Tem muita teoria que talvez até seja verdade, né? Por exemplo, pô, se agora o Bolsonaro for condenado e preso, ele não pode mais ser candidato. Ó, beleza. Então quem que vai assumir o lugar da direita? A galera fala essas coisas. Ah, então, pô, o cara mais sensato aqui, que o sistema parece estar se montando é o Tarcísio, porque ele tem muito menos rejeição do que o Bolsonaro, mas a direita inteira vota nele, ele articula com o centro, talvez ele ganhe. Daí a Faria Lima tem o trade Tarcísio, que eles estão comprando, achando que tudo vai subir. Cara, moral da história, essas coisas acontecem, você pode estar sabendo, mas você não deve levar em consideração para suas decisões de investimentos. Porque se isso aqui não der certo, vamos supor que você está torcendo por isso, tá? Mas se isso aqui não dá certo, se você tomou decisões de investimento baseadas nisso, cara, vai tudo por água abaixo, você vai ter que vender tudo, entendeu? Agora, não, Anthony, eu sou super esquerdista, eu não quero eles. Cara, você também não poderia tomar decisões baseadas nisso, tá? Você não vai agora comprar o Ibov só porque o Bolsonaro foi preso, entendeu? Isso não faz sentido, tá? Mas a grande pegadinha da mídia é justamente colocar essas coisas nessa escada para gerar essas emoções, ou o medo ou a ganância, para você girar a carteira desnecessariamente. A grande verdade é que é muito difícil você saber o que vai movimentar o mercado. Novamente, a política vai interferir de alguma forma, mas não necessariamente da forma como você imagina. Então é muito mais fácil a gente observar as coisas que estão por vir e se preparar em termos de gestão de risco do que tentar prever o que vai acontecer. Um fator um pouco mais técnico que é bem relevante aí para as economias é a questão das taxas de juros. Nós temos então muito em breve a reunião lá do Fed, que é o Banco Central Americano, também possivelmente da Selic. Tô gravando aqui, ó, sábado à tarde, 5 da tarde, sábado eu faço hora extra, hein? Ó, faltam 3 dias aí praticamente para a reunião do Fed. E tudo indica que vai ter um corte nas taxas de juros, tá certo? E o que isso aqui abre a porteira? Para o Brasil aqui, por exemplo, também conseguir algum tipo de corte da Selic. Então existe agora uma especulação de que a Selic possa cair muito antes do que imaginavam. A ideia era só 2026, mas agora tudo pode estar mudando. Então são coisas que vão surgindo, que vão mexer na economia e que vão mexer nos preços dos ativos. Mas você não consegue com toda certeza cravar que isso vai acontecer ou que os seus ativos vão se comportar de certa forma. A única coisa que você consegue garantir fazer é deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos e análises como essa. Agora, dadas as incertezas em relação à Selic, que provavelmente deve cair antes de 2026, tá? Mas esse provavelmente não deve afetar necessariamente aí todas as suas decisões de investimento. Mesma coisa aqui com o Fed. As probabilidades apontam isso, mas em algumas situações elas apontavam e não aconteceu. E tem ainda o adicional. Mesmo que as taxas caiam, o que você vai fazer com essa informação? Você vai estar comprando, você vai estar vendendo. As bolsas estão nas máximas, cara. Olha só, o S&P aqui, ó, tá na máxima histórica, praticamente. O próprio Ibovespa tá praticamente na máxima histórica também. Olha só o IFIX, para quem tem muito fundo imobiliário aí na carteira, galera da renda passiva, que já tá principalmente aí na fase de usufruto, né? Cara, topo histórico. E o dólar segue despencando. Então, qual que é a grande sacada aqui dessa parte específica do vídeo? Cara, a gente tem muita coisa para acontecer nas próximas 2 semanas em termos aí de decisões econômicas mundiais que vão afetar as economias. Mas
Não é isso que deve te motivar a tomar as suas decisões como investidor. Por quê? Porque diversas vezes essas decisões foram tomadas de formas diferentes ou imprevisíveis. E além disso tudo, tá? Independente se é os Estados Unidos ou aqui é o Banco Central do Brasil, cara, os ativos, a bolsa, os ETFs, as ações, para quem é corajoso de investir em ação, eles podem não reagir da forma como você espera. Já falei isso em outro vídeo. Muitas vezes, quando acontece um corte nas taxas de juros, os ativos caem, eles despencam às vezes. Isso tá no seu radar? Às vezes não tá. Pô, Anthony, mas isso é provável? É difícil você medir o provável e o possível, né? Mas o ponto todo é que a gente tem os cortes aqui precificados já faz um bom tempinho. Então, muitas vezes o mercado, principalmente o americano, tá? Que é quem tá carregando aí a alta do Ibov. Não é o Bolsonaro, não é o STF que tá gerando a alta do Ibov, tá certo? Mas isso aqui muitas vezes já está precificado, tá? E a gente ainda agora tem alguns sinais um pouco divergentes, só para vocês entenderem o como isso é complexo e como esse não é o caminho para você seguir, tá? A gente tem um sinal aqui bem, não é que é ruim, é um sinal bem complexo de ser analisado em relação à inflação americana. Ela vem subindo. Então, quando a inflação sobe, geralmente não cortam as taxas de juros, tá certo? É geralmente o contrário. Se a inflação está subindo, você sobe as taxas ou deixa parado. Isso aqui é muito mais complexo do que um resumo de 30 segundos no YouTube. Então, qual que é o ponto de tudo isso? Cara, sinais vêm, sinais vão. Presidentes vêm, presidentes vão. No Brasil, aparentemente, os presidentes sempre vão pra cadeia, depois eles voltam. Tem uns que voltam mais vezes, inclusive. Aí é porque o pessoal, pelo jeito, tá votando. Agora, você não pode esperar as coisas ficarem boas ou como você realmente quer para conseguir investir. E o que eu vejo muita gente batendo na tecla é: pô, li todas as notícias essa semana, isso vai impactar o mercado? Cara, é óbvio que vai impactar o mercado, mas isso vai impactar na sua montagem de carteira? Isso vai impactar efetivamente na sua decisão de compras ou vendas de ativos? Eu sempre falo isso lá na análise dos ativos, nas carteiras recomendadas, lá na nossa análise recorrente. Esses eventos macroeconômicos, tantas decisões de juros, ou até eleições presidenciais, cara, com toda certeza impactam o mercado. Mas isso não pode impactar o seu plano efetivamente. Porque senão você vai ficar refém cada vez de uma nova troca de uma informação. Cada vez que acontecer uma coisa, você vai ter que se reajustar e girar toda a sua carteira para aquilo. A grande sacada como investidor, e isso exige muita maturidade, é muito chato de fazer, não é divertido. Ninguém na internet fica falando essas coisas. Se você está aqui até essa parte do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, por estar escutando uma coisa diferente aí do comum. Mas a grande sacada realmente é manter um bom plano e evitar ao máximo fazer esses giros de carteira, principalmente motivados por notícias, tá? Em relação às taxas de juros, em alguns cenários aqui é importante você ter ajustes de risco, vamos dizer assim. Não de forma especulativa, tá? Agora, esses aqui dos presidentes sendo presos, cara, isso aqui é muita narrativa. Então é muito mais fácil você manter uma boa carteira, manter o seu plano alinhado aos seus objetivos, ao seu perfil de risco e tocar isso na continuidade. Especificamente, essa semana eu tô trazendo um pouco disso, porque a gente teve aí várias coisas aí essa semana, esses assuntos mais polêmicos aí, não nem tão relacionados a investimentos, mas que escancarou muito para mim essa relação no sentido da mídia e das notícias ficarem apontando e dividindo as pessoas para elas perderem o foco. Esse tipo de conteúdo que eu não sei se faz sentido trazer aqui no YouTube, e pouca gente acaba tendo essa autorreflexão. Mas a grande verdade é que o fanatismo que algumas pessoas têm, principalmente na política, independente do lado, tá? Vai complicar a sua vida como investidor. Esse viés que você cria, achando que só porque o seu presidente ganhou a eleição, ou se o candidato do lado que você não gosta foi assassinado ou levou um tiro, cara, esse tipo de viés para os investimentos é muito, muito, muito perigoso. Porque você começa a torcer para coisas que nem tem a ver com seus investimentos acontecerem, para você ficar mais feliz, para você achar que vai investir melhor ou que vai ganhar mais dinheiro se alguma coisa dessa acontecer. E isso é horrível, porque você sai totalmente da lógica de um bom investidor consistente, disciplinado, que não é ficar investindo através de emoções. Então, novamente, você tem que ter uma opinião política da sua vida, da sua família. Cara, seja feliz, tá bom? Eu também tenho a minha, de novo, deve estar bem óbvia, vida que segue, né? Mas você não pode misturar as coisas. E essa linha tênue é muito complicada. Muito mais complicada do que parece. Você quer um exemplo? Você, por exemplo, que é de direita, que não gosta do Lula, por exemplo. Tem um monte de gente aqui do canal que não gosta. Eu não gosto do Lula. Mas beleza, ele foi eleito, né? Cara, lá em dezembro do ano passado, quando o dólar tava 6,30, quanta gente que não tentou te manipular para você socar dinheiro para fora do Brasil
e eles ganharem uma grana violenta com taxinha, comissão e assim por diante. Então, independente do lado que você pensava, você foi manipulado e muitas vezes você caiu na pegadinha de tomar uma decisão de investimento por conta do seu viés político. Entende o que eu tô falando? Mesma coisa agora, tá? O dólar, por exemplo, tá muito mais barato. Tem pouca gente falando disso. Pô, você vai comprar todo o seu patrimônio em dólar? Óbvio que não. Você vai fazer o quê? Você vai criar um plano, vai colocar aqui em diversas moedas, diversos perfis de risco, renda fixa, renda variável, várias classes de ativos e vai comprar de acordo com aquilo que você definir. Mas as notícias, né, a mídia sempre vai criar uma história, uma nova narrativa para gerar algum movimento, alguma mudança na carteira. Pô, Antônio, mas nas suas carteiras recomendadas você não tem um rebalanceamento de vez em quando, algum giro? Cara, eu tenho, mas é muito pequeno, é muito pouco relevante. Inclusive a maioria deles chega a ser um percentual tão baixo que quase ninguém faz. Ou você faz ali pelos aportes, no caso, né? Mas muda muito, muito pouco. A grande maioria dos casos beira o irrelevante no sentido da mudança percentual. Por quê? Porque um bom plano, ele tem que ser a prova das notícias, a prova das crises, a prova de guerras e a prova do partido que você não gosta ganhar a eleição do seu país. Tem que ser a prova disso, cara. Ô, Anthony, mas e a Venezuela? Né? Lá tem um partido que ganhou as eleições já faz um tempo, né? Eu não sei o nome do partido, mas você deve saber. Bom, para quem não tinha uma carteira à prova de bala, com, por exemplo, criptomoedas, com Bitcoin, infelizmente está sofrendo muito mais do que quem conseguiu fazer essa movimentação. Ah, Anthony, você acha que a gente tem que fazer tudo isso no Brasil? É o mesmo cenário? Claro que não, mas a obrigação é a mesma, tanto para quem investe lá, aqui nos Estados Unidos e assim por diante. Talvez uma das habilidades mais difíceis que o investidor tem que adquirir ao longo do tempo não é a questão técnica de escolher as ações certas, os ETFs certos, mas sim conseguir manter o plano e a disciplina ao longo de muitos e muitos anos. Porque ele sempre vai ser bombardeado com essas notícias, ele sempre vai ser seduzido aí, possivelmente, para mudar um pouquinho a estratégia e giros desnecessários, e isso vai naturalmente corroendo de pouquinho em pouquinho o patrimônio dele. É claro que, na maioria dos casos, esses pequenos giros não vão te expor, por exemplo, a um risco da ruína, tá? Geralmente não. Mas geralmente você perde tempo, aí você deixa uma taxa, aí você fica mais enrolado e não vai te trazer efetivamente um benefício maior. Novamente, se você está interessado em saber um pouco mais sobre esse possível corte das taxas de juros e os possíveis impactos no mercado americano, mesmo que eles estão nas máximas e existe a possibilidade dele dar uma corrigida maior, vou te recomendar esse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.